A função mid é muito simples, é o equivalente no PHP à função substring. Ora, o que é que isto significa? Se eu colocar aqui esta expressão, eu vou querer que me seja devolvido como nome apenas uma parte da string do nome. E então, neste caso, o que eu quero é aqui do nome, a partir do caractere número 5, um conjunto de 4 caracteres. Então, se eu agora fizer aqui a query, nós vamos ter apenas uma parte do meio da nossa coluna do nome. Poderão eventualmente perguntar qual será a utilidade de uma função destas, mas vamos imaginar que nós guardamos dentro de uma determinada coluna da nossa base de dados uma estrutura de informação devidamente formatada e preparada para ser utilizada com o mid. Ora, o que vai acontecer é que nós podemos passar como argumentos valores no nosso código de programação que depois serão utilizados para ir buscar uma determinada secção do valor de uma coluna. Imaginem que nós temos, por exemplo, um sistema de permissões que está formatado para que cada uma das permissões esteja registada com 10 caracteres. Ok? Se eu tiver 10 caracteres, mais 10 caracteres, mais 10 caracteres na mesma coluna, eu posso, através da expressão mid, ir buscar, por exemplo, o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto conjunto de caracteres, desde que para isso eu consiga definir de forma clara quais são os valores dos parâmetros da função mid. A função repeat, tal como o nome indica, permite-nos repetir um determinado número de vezes uma expressão, seja ela o valor de uma coluna ou então uma expressão literal. Neste caso eu posso colocar select, repeat, e agora colocar aqui primeiro a expressão, vamos imaginar que seria ABC, e depois o número de vezes que eu quero que seja repetida. Vamos colocar aqui 5 as valor, ok? Vamos aqui pesquisar. E cá está, ABC, 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 por aí fora. Seja qual for o interesse que isto tem. Vamos imaginar aqui, no caso dos nossos nomes, eu posso colocar aqui o nome do sócio e depois mandá-lo repetir por 5 vezes, ok? Então vamos ter aqui as nome e agora from sócios. E vamos ter aqui os nomes sempre repetidos. Poderá, nesta circunstância, ser um exemplo que não tenha grande utilidade, mas é evidente que a utilização deste tipo de funções está ao critério da criatividade do programador, que poderá utilizá-las em determinadas circunstâncias, percebendo assim que o MySQL o pode ajudar nessa função. A função replace permite-nos substituir todas as ocorrências de uma determinada string dentro de outra string. Poderemos estar a falar apenas de um caractere ou de um conjunto de caracteres. Bom, vamos ver aqui um exemplo prático muito simples que dará para perceber rapidamente qual é a utilidade desta função. Vamos pegar aqui no nosso select, nome from sócios. E se eu executar aqui esta query, nós vamos ter os nomes todos. Vamos imaginar que por algum motivo, não interessa qual, nós pretendíamos que fossem expurgados dos nomes todos os espaços. Okay? Nós temos aqui Nádia, espaço Freitas, espaço Moreira. Então o que eu poderia fazer é simplesmente o seguinte. Utilizar aqui a expressão replace, eu vou aqui formatar o código. Okay? Então vamos colocar aqui replace. Vamos primeiro utilizar como primeiro de 3 argumentos o valor que nós queremos considerar para ser analisado e substituído. Neste caso é o nome que nós queremos ser objeto da transformação. Depois vamos dizer aqui qual é o caractere que eu quero procurar dentro do nome, e neste caso estamos a referir-nos a um valor que é normalmente conhecido como a needle. Então nós vamos utilizar aqui, eu quero procurar os espaços, ok? E depois qual é o caractere que eu quero usar para substituição. E neste caso pode ser literalmente nenhum caractere, ok? Poderia ser um outro caractere qualquer, já vamos ver aí esse exemplo. As nome, o que é que vai significar agora isto? Bom, vamos aqui formatar, ok? Vai ficar assim, e agora reparem o que é que aconteceu. Os espaços foram expurgados do meu nome, ou dos nomes neste caso. Se eu colocar aqui, obviamente, 3 hífens, o que vai acontecer é que o espaço vai ser substituído por 3 hífens. Vocês poderão muito bem agora verificar qual é a utilidade que este tipo de função pode trazer à vossa aplicação. A função reverse, tal como o nome indica, faz a inversão de uma string.
Ora, poderá à partida parecer que não terá grande utilidade e eu aqui nestes vídeos não tenho como objetivo mostrar qual será a utilidade destas funções, apenas mostrar como é que elas funcionam e depois cada um com a sua criatividade vai aplicá-las no seu código. Então se eu tiver aqui select reverse nome as nome from sócios. Okay? Vamos aqui formatar o código. O que vai acontecer então é que eu vou ter os nomes virados completamente ao contrário. Poderá ser utilizado por uma questão de encriptação, nós iremos falar de encriptação nos vídeos mais avançados desta série, poderá ser utilizado por uma outra circunstância qualquer. De facto, a utilização do reverse pode à partida parecer algo despropositada, mas se nós quisermos guardar dados encriptados de várias formas e com vários níveis de segurança dentro da nossa base de dados, nós podemos, por exemplo, utilizar esta expressão. Isto poderá permitir, por exemplo, em algumas circunstâncias, que um utilizador alheio às permissões de acesso à base de dados, mas que tenha acesso a ela, entre aqui e à primeira vista fique baralhado sem perceber muito bem o que é que está ali a ler. É uma questão de criatividade da aplicação de algumas destas funções do SQL.